Muito bem, meus amigos, meus alunos, a gente falou nos blocos anteriores, né, sobre licitações e a gente viu que a licitação, né, o procedimento licitatório, ele é prévio ao contrato administrativo. Né? O contrato administrativo, ele é o vínculo em si estabelecido entre a administração pública, o vínculo jurídico, né? Ele formaliza o vínculo jurídico firmado entre a administração pública e aquele licitante que venceu a licitação. Esse vínculo jurídico, né, ele estabelece o quê? Ele estabelece os direitos e obrigações das partes envolvidas quanto ao objeto, né, que foi pactuado, a prestação daquele serviço, a entrega daquele bem, tudo bem? Então vamos falar agora dos contratos administrativos. Bom, então o contrato administrativo, ele se caracteriza por ser uma manifestação bilateral da vontade, né, das partes envolvidas. Embora o contrato ele seja uma manifestação bilateral, bilateral por quê? Porque eu tenho partes, a administração e o contratado, com interesses que não são convergentes. A administração busca o interesse público, né, com a execução daquela obra, a prestação daquele serviço. E o contratado ele visa lucrar explorando o interesse público. Então, os interesses são simétricos. Um visa o interesse público e o outro visa o lucro. Embora os contratos administrativos, como a gente já havia falado antes, eles se caracterizem por ser de adesão. O que é um contrato de adesão? O contrato de adesão é aquele em que as cláusulas são estabelecidas por uma parte e a outra não tem a prerrogativa de alterar. Ela só adere àquelas cláusulas. O contrato administrativo, ele é um contrato de adesão. Só que a gente não pode dizer que, embora ele seja um contrato de adesão, que todas as cláusulas contratuais são estabelecidas pela administração pública. Por quê? Porque no que se refere ao preço, existe a participação do contratado. No que se refere à cláusula econômico-financeira, existe uma participação do contratado. Então, nem todas as cláusulas do contrato administrativo são estabelecidas pela administração pública. Tudo bem? Bom, quais são as características do contrato administrativo? Ele é oneroso. Ah, professor, por que ele é oneroso? Porque ele envolve recursos. Envolve investimentos, tanto do particular quanto da administração pública. Ele é pessoal, a regra é que o contrato administrativo é pessoal. Ele só vai ser realizado por quem? Por aquele licitante que venceu a licitação, né, ou aquela pessoa contratada pela administração para executar o objeto do contrato. Tudo bem? Ah, professor, o licitante que venceu a licitação não compareceu, ele foi convocado para assinar o contrato e não firmou o contrato. E aí, nessa situação, o que acontece? Bom, nessa situação, a administração ela vai convocar o segundo classificado, o terceiro, na ordem de classificação, afirmar o contrato administrativo, mas nos termos da proposta vencedora. Tudo bem? E aí, se eles aceitarem, beleza, firmou o contrato administrativo, vai ser com eles. Eles deverão prestar o contrato. O contrato administrativo é pessoal, ele é intuito personae. E aí, então só ele tem que executar o contrato. A regra é que o contrato é pessoal, mas admite-se a subcontratação? Admite-se. Desde que esteja previsto no edital e no contrato. Embora o contrato seja pessoal, ou seja, só possa ser executado por quem a administração pública contratou, a Lei 8666 admite a subcontratação total ou parcial, desde que previsto no contrato e no edital. O contrato é comutativo porque ele estabelece direitos e obrigações recíprocos. A administração tem direito e tem obrigações. O contratado tem direitos e tem obrigações. Ele é formal. Formal por quê? Porque ele é estabelecido por um instrumento, né? Ele tem normas, né? Formalização, melhor, a instituição do contrato administrativo, ela deve obedecer a procedimentos e normas estabelecidas de forma específica na legislação. Então, ele é formal. O interesse público é o fim almejado pelo contrato administrativo, é o fim almejado pela administração pública no contrato administrativo, muito embora
o contrato administrativo, né, ele tem para o administrado um outro fim. Mas para a administração, o fim do contrato administrativo é o interesse público. E ele é de adesão, como a gente já havia discutido. O termo do contrato, o que é o termo do contrato? Bom, o termo do contrato é o documento em si, né, que formaliza o vínculo, o pacto entre a administração pública e o contratado. Regra é que o contrato deve ser escrito, essa é a regra. Contrato deve ser escrito. E aí, o termo de contrato, esse documento, né, ele é obrigatório no caso das concorrências e das tomadas de preços, assim como nas hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitações, em que as contratações estejam compreendidas nos limites da concorrência e da tomada de preços. Repito, no caso da concorrência e da tomada de preços, o instrumento do contrato, né, ele é obrigatório, o termo do contrato é obrigatório, inclusive nas contratações diretas em cujo valor estejam compreendidos os limites da concorrência e da tomada de preços. Nos demais casos, o termo do contrato, ele é obrigatório? Não, ele é facultativo. A administração pode substituir por outros instrumentos hábeis, como a carta-contrato, a nota de empenho, nota de autorização de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço. Por exemplo, um convite para prestação de um serviço de carpintaria no valor de 130 mil. Perdão, no valor de 70 mil. Serviço de carpintaria no valor de 70 mil. É possível? É possível. Né? Tem que ter o termo do contrato? Não, posso substituir por uma autorização de compra ou por uma ordem de execução de serviço, sem problema nenhum. O termo de contrato só é obrigatório para concorrência e tomada de preço e também nas dispensas e inexigibilidades de licitação, né, dentro dos valores dessas modalidades. Então, o termo de contrato, né, é dispensável o termo do contrato e facultada, né, a sua substituição, independentemente de valor. Ah, professor, no valor de 2 milhões em que caberia concorrência, não importa. Independentemente de valor, o termo do contrato, ele pode ser substituído a critério da administração nos casos de compras de entrega imediata e integral dos bens adquiridos, desde que não resulte aí obrigações futuras. Por exemplo, aquele serviço que foi, aquele bem que foi entregue, ele vai demandar assistência técnica por um período de 1 ano. Pô, aí tem obrigação futura, aí vai ter que ter ali o termo de contrato. Tudo bem? O termo de contrato ele só vai ser dispensável, independentemente do valor, se envolver uma aquisição com entrega imediata e integral dos bens e desde que não resulte em obrigação futura. São cláusulas necessárias e obrigatórias em todo e qualquer contrato. Aquela que diga respeito ao objeto, suas características, lógico. O regime de execução, se vai ser por empreitada, integral ou não. O preço, as condições de pagamento, a data base, a periodicidade e reajustamento dos preços. Os prazos de início, né, e as etapas de execução e de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso. O crédito pelo qual ocorrerá a despesa, respectiva dotação orçamentária, também tem que estar prevista ali, indicando ali a classificação funcional, programática e categoria econômica. Ah, professor, se vier na minha prova assim, é cláusula obrigatória do contrato da despesa, do contrato administrativo, né, o crédito pelo qual ocorrerá a despesa com a indicação do elemento da despesa. Errado, não, elemento de despesa não. Com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica. As garantias, né, que oferecidas, né, para assegurar ali a execução do contrato. Os direitos e responsabilidades das partes, os casos de rescisão, o reconhecimento dos direitos da administração em caso de rescisão, né, previsto no artigo 77 dessa lei, por exemplo. Ele tem que reconhecer o direito da administração a assumir obrigatoriamente e imediatamente o objeto do contrato, naqueles casos de rescisão administrativa.
As condições de importação, a data e a taxa de câmbio de conservação, quando for o caso, de conversão, né? Quando for o caso, né? Todas essas cláusulas são obrigatórias no contrato. Uma observação aqui importante, né? Nos contratos firmados pela administração pública, né? Com pessoas físicas ou jurídicas, inclusive estrangeiras, tem que ter uma cláusula indicando, declarando competente o fórum da administração para adimir qualquer questão contratual. Ah, professor, mas espera aí, tem que ser o fórum da sede da administração? A regra é essa, tudo bem? Então, para dirimir qualquer questão relativamente à cláusula do contrato, o fórum competente é o fórum da sede da administração. Quais são as exceções? As exceções são as licitações internacionais para aquisição de bens e serviços, né? Em que o pagamento seja feito com um produto de financiamento concedido por organismo financeiro internacional de que o Brasil faça parte, ou por agência financeira de cooperação. Ou ainda, no caso de contratação de empresa estrangeira para compra de equipamentos fabricados e entregues no exterior. Ah, aquele equipamento foi adquirido e entregue a uma embaixada brasileira no exterior. Poxa, a sede para dirimir eventual problemas relativamente às cláusulas desse contrato tem que ser a sede do Brasil? Não. Foi adquirido e entregue no exterior? Não. Né? Só que para isso tem que ter, logicamente, autorização do chefe do executivo. E muito menos nos casos dos bens e serviços realizados por unidades administrativas com sede no exterior. De novo, a exemplo das embaixadas. Tudo bem? Então, a regra é que para dirimir algum problema decorrente das cláusulas contratuais, a cláusula presente no contrato, né, do fórum, quanto ao fórum, tem que ser o fórum da administração, da sede da administração. Salvo nessas situações que a gente acabou de ver. Uma das características do contrato administrativo é que ele difere dos contratos privados por apresentar cláusulas exorbitantes. O que são essas cláusulas exorbitantes? São aquelas cláusulas que conferem à administração prerrogativas que não são prerrogativas presentes em contratos privados. Por exemplo, exigência de garantias, alterações unilaterais e rescisão unilateral. Num contrato privado, a administração, um particular, ele não pode exigir do outro uma garantia sem que ele concorde. No contrato administrativo, a administração pode exigir. Né? Alterar unilateralmente o contrato, a administração pode. Né? No contrato privado, isso não admite. A alteração unilateral não acontece por acordo. Rescisão unilateral, também. Ah, tem limites, professor? Tem, mas são prerrogativas que a administração possui. Existem outras cláusulas exorbitantes, mas vamos falar primeiro dessas, depois a gente avança falando das demais. A primeira delas, a exigência de garantias, está prevista no artigo 56 da Lei 8.666. Para exigir a garantia do licitante, né, por que exigir uma garantia? Pelo seguinte, para garantir que, caso o licitante deixe de cumprir as cláusulas contratuais, ela possa cobrir eventuais prejuízos executando essas garantias. Tudo bem? Então ela pode exigir garantia do contratado e pode exigir garantia também, como a gente viu lá atrás, do licitante. Só que no caso do licitante, essa garantia fica limitada a quanto? A 1% do valor do contrato. Só que lá ele estava participando da licitação ainda, ele ainda nem foi contratado. Aqui ele está sendo contratado pela administração pública, ele firmou um contrato, ele venceu a licitação e firmou o contrato. Nesse caso, a administração pode exigir garantia? Pode. Bom, quando a garantia a ser exigida do licitante, né, só pode ser exigida do licitante, do contratado, se ela tiver previsão no edital e no contrato. E quais são as modalidades de garantias que podem ser exigidas? A administração pode exigir caução em dinheiro ou em títulos da dívida, pode exigir um seguro-garantia ou uma fiança bancária. São as 3 modalidades de garantias exigidas, admitidas. Bom, só que aqui a administração ela só vai exigir a garantia.
Quem vai optar pela modalidade é o contratado. O contratado vai optar pela modalidade de garantia a ser, né, prestada à administração pública. Ele que vai escolher se ele vai dar fazer uma caução em títulos da dívida, se ele vai fazer uma fiança bancária ou um seguro-garantia. A administração exige no edital e no contrato a garantia. Ele escolhe. Ela não pode exigir no edital, por exemplo, que a garantia vai ser de 5% em dinheiro. Isso ela não pode fazer. Ela exige a garantia e ele escolhe a modalidade. Bom, essa garantia, ela pode ser de no máximo 5% do valor do contrato. No máximo. Sendo que, no caso de obras e serviços e fornecimentos de grande vulto, de alta complexidade, né, que envolva um elevado risco financeiro, o valor da garantia pode ser elevado para até 10% do valor do contrato. Então, olha só. Regra: a garantia pode ser exigida em até 5% do valor do contrato. Se o contrato envolver uma alta complexidade técnica, um elevado risco financeiro, né? Aí, nesse caso, o valor da garantia pode ser elevado a até 10%. Mais uma observação. Se o contrato envolver entregas de bens que vão ficar sob a responsabilidade do contratado, olha, você vai ficar responsável pela guarda desses bens aqui. Ao valor da garantia deve ser acrescido o valor desses bens. Por exemplo, ele vai ficar responsável pela guarda e proteção de 100 ônibus do município, avaliados no valor de 10 milhões de reais. O contrato é de 1 milhão. Ao valor da garantia do contrato, ele também tem que acrescentar ali o valor daqueles bens, né, que seria de 10 milhões de reais. Tudo bem? Então, ao valor da garantia, deve ser acrescido também o valor desses bens. A segunda cláusula exorbitante que a gente vai tratar é a alteração do contrato, né? O contrato, ele pode ser alterado unilateralmente pela administração. Na verdade, né, a alteração do contrato ela pode ocorrer de forma acordo entre as partes, ou ela pode ocorrer de forma unilateral. Aí, acordo entre as partes não interessa a gente falar aqui, porque não vai ser uma alteração, uma cláusula exorbitante, né? Mas a alteração unilateral, sim, é uma cláusula exorbitante, porque é uma prerrogativa conferida à administração. Ela pode alterar. E quando ela pode alterar unilateralmente e o administrado, o contratado, é obrigado, né, a aceitar aquela alteração. Quando houver a modificação do projeto ou das especificações, né, desse projeto, para adequar tecnicamente aos objetivos da administração, ou quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição da quantia do seu objeto, nos limites permitidos pela lei. Então, olha só, ela contratou ali o fornecimento de 1 tonelada de alimentos. Só que ela verificou que 1 tonelada vai ser muito, então diminuiu para 900 quilos. Poxa, 900 quilos? Ela vai continuar pagando o mesmo preço? Claro que não, ela vai diminuir o valor do contrato, né, proporcionalmente. A mesma hipótese para o aumento. Contratou 1 tonelada de alimentos, viu que 1 tonelada não seria, né, suficiente, mas sim 1 tonelada e 150 quilos. Altera em mais 150 quilos e, consequentemente, vai alterar ali o valor do contrato de forma, né, proporcional. Olha só. A alteração do valor do contrato, ou seja, da cláusula econômico-financeira, é só nessa situação. Na verdade, a alteração unilateral do contrato, ela só vai alcançar as cláusulas administrativas e regulamentares. A cláusula econômico-financeira só nessa hipótese aí. Tudo bem? Dessa hipótese B aí. Somente. Ela não pode, olha, eu acho, depois que contratou, olha, não, o preço estava demais, estava muito alto, a gente errou, então vamos agora reduzir. Isso não pode fazer. Tá bem? Por acordo entre as partes, né, quando for conveniente a substituição da garantia, por exemplo, quando necessária a modificação do regime de execução,
né, bem como do modo de fornecimento, em fase de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais, quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição das circunstâncias supervenientes, mantido ali o valor inicial atualizado, né, com relação ao cronograma físico, financeiro fixado, enfim, para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente, né, enfim. Quanto à alteração unilateral, vale aqui a gente registrar o quê? A regra é que o contratado ele é obrigado a aceitar acréscimos e reduções do valor do contrato em até 25%. Ou seja, a administração ela pode alterar unilateralmente o contrato em até 25% do que foi estabelecido inicialmente, pactuado inicialmente. Somente no caso de reforma de edifício ou de equipamento, esse limite pode ser alterado até 50% para os acréscimos. Para as supressões, permanece o limite de 25%. Então, olha só, alterações. Alterações unilaterais, tudo bem? Nos contratos administrativos. Qual é a regra? A regra é 25% para acréscimos e supressões. E 50% somente para acréscimos do contrato no caso de reforma de equipamentos e edifícios. Ah, professor, e se for reduções, né? Se for reduções, né, na reforma do equipamento ou edifício, opa, peraí, vamos lá, voltar aqui. Tá. Reduções na reforma de equipamentos e edifícios. Permanece aqui o limite de 25%. Tudo bem? Então, olha, a regra para alterar unilateralmente o contrato: acréscimos e reduções, 25%. Aí, no caso de reforma de equipamento ou edifício, se for acréscimo, é possível a administração ampliar, né, a reforma em 50%. E se for reduzir, o limite, regra de 25%. Tudo bem? E o contratado é obrigado a aceitar? Logicamente que, nessa situação, a administração vai ter que alterar a cláusula econômica financeira proporcionalmente. Tudo bem? Muito bom. Havendo, né, alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contrato, logicamente, a administração vai fazer por aditamento, ela vai restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro, né, inicial que a gente está falando. Ela vai manter o equilíbrio econômico-financeiro como? Alterando a cláusula econômico-financeira proporcionalmente às alterações que ela haja realizado na cláusula, né, administrativa e regulamentar. Sendo que variação do valor contratual em face de reajuste de preço previsto no próprio contrato, atualizações ou compensações, ou ainda penalizações financeiras decorrentes de pagamentos previstas no contrato, ou ainda empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do contrato. Lógico que não, né? Se uma atualização, uma compensação financeira, uma atualização, um reajuste previsto no contrato, né, nas próprias cláusulas contratuais, não é alteração do contrato, é a aplicação da cláusula que já está prevista no contrato. Então, não precisa ser feito via aditamento ao contrato,
né? Mas sim registrados por meio de apostila. Uma simples alteração ali registrada por uma apostila do contrato. As próximas cláusulas exorbitantes de que a gente vai tratar são o poder de fiscalização, a aplicação de penalidades e as restrições ao except non-implet contracts, né? Ou seja, a exceção ao contrato não cumprido. A gente vai tratar disso no próximo bloco. Até lá!